A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o missionário Marconi voltando novamente na tarde deste dia, por volta das 15 horas e 35 minutos do dia 2 de abril de 2024, dando sequência aos novos ensinamentos da parte de Deus para meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Está no livro de Marcos, capítulo 6, verso 50, irmão. E o tema para a tarde deste dia nos nossos corações é: essa tempestade vai passar. Você crê nisso? Então preste atenção no ensinamento que toda e qualquer tempestade que você passou, eu passei ou ainda iremos passar, fique conectado que com Jesus no barco, essa tempestade cessa a qualquer momento. E não tenha medo. Não diga que está vendo fantasma, que está vendo sombra, que está vendo vozes, porque isso é do diabo. Não pense em nada disso. Quando você vê, é Jesus de Nazaré, aquele que entra no barco para te salvar e não deixar o barco afundar. Você está passando por uma tempestade hoje? Uma pergunta que eu te faço. Então, leia essas palavras que eu vou passar para você. O barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho na terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, porque Jesus vê tudo, né? Pois o vento soprava contra eles, e em plena madrugada Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de quê? De um fantasma. E por isso gritaram, de medo. Mas Jesus lhe anunciou: sou eu, não tenhas medo. Então logo subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. É assim com o nosso mestre, Pai. É assim com o nosso mestre Jesus, o nosso querido papai. Está no livro de Marcos, capítulo 6, do verso 47 a verso 51. Quando você estiver em qualquer lugar que você pensar que tem alguém te chamando ou falando contigo e não é com você, está assobiando, não olhe para assobio. Você tem um nome, tem que ser chamado pelo teu nome. Tiver numa embarcação, não tenha medo do mar, da água. Clama o nome do Senhor que ele vem e te salva. O poder dele de acalmar o mar e abaixar toda e qualquer tempestade que estiver assolando na tua vida, nos teus caminhos. Não diga que está vendo sombra, fantasma, nada disso, que isso é satânico, é diabólico. É de Satanás para te assustar. Clame ao nome do Senhor, porque ele sempre estará do teu lado para te proteger. Há 4 lições aqui para nós aprendermos na tarde deste dia. Primeiro, quando nos sentimos mais separados de Deus, é que ele mais nos ensina. Davi disse: olhando para trás, aprendi que o deserto é parte da paisagem da fé e que cada pedaço dele é tão essencial quanto o topo da montanha. No topo da montanha, irmão, ficamos assombrados com a presença de Deus. No deserto, ficamos assombrados com a sua ausência. Diante de ambos, deveríamos nos prostrar e uma atitude de extremo temor. Outro, de extrema dependência. 2. Deus geralmente aparece na pior parte da tempestade, quando você acha que já não pode mais resistir, mas lembre-se, ele sempre chega a tempo para te salvar. 3. Deus nos leva a atravessar diferentes tempestades, irmão, para testar a tua fé, revelando mais de si mesmo a nós em cada uma delas. E, de um outro modo, haveria aspecto do seu caráter e das suas estratégias divinas que jamais compreenderíamos. 4. A presença de Deus somente deveria ser o suficiente para nós em qualquer tempestade, irmão. Nada mais. E no instante em que ele aparece e diz, ele fala para você ouvir, irmão. Sou eu. Ele não assopra, não manda vento, não mexe com as águas para te amedrontar, não. Ele fala em voz grossa para que você ouça. Sou eu, meu filho, sou eu, meu servo. Que nele falava com Josué, Caleb, Moisés e todos os seus profetas do Antigo Testamento, irmão. Não tenha medo.
todos os nossos medos devem se acalmar na presença do Senhor. Porque se você tiver fé, toda tempestade que vir na tua frente, ela vai passar e vai se acalmar. Com Jesus no teu coração, sim. Senão, tu morre até afogado e qualquer coisa está se assustando vendo fantasma que não é. Aprendamos cada vez mais com os ensinamentos da palavra do Senhor, irmão. Quando não tiver tempo, ou já ouviu, passa para alguém que tenha o interesse também de aprender e ouvir os ensinamentos do Senhor verdadeiramente. Entra no canal do YouTube e escreva lá, ou fale naquele fonezinho, pregação de Marconi, com N, Marconi Reis. Vocês vão ter mais de 360 ensinamentos da palavra de Deus para escolher, se alimentar e se saciar no Espírito Santo de Deus com as palavras de Deus verdadeiras. Porque o que eu falo não vem de mim, não. Vem do céu. Eu estudo, pesquiso e busco, e o discernimento do Espírito Santo me dá água na boca para poder me saciar com o favo de mel que o Senhor manda para mim e eu distribuo para meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor o permitir. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor.